Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ao anoitecer daquele dia, primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente, reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-o no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no segundo domingo da Páscoa. E nesse domingo da Páscoa, esse segundo domingo, ele também é caracterizado como o domingo da divina misericórdia. Jesus apareceu para Santa Faustina e pediu que essa festa fosse instituída neste dia, e o Papa São João Paulo II a instituiu. Uma festa maravilhosa. E é uma festa maravilhosa porque ela acontece dentro do contexto da aparição de Jesus aos discípulos, aos apóstolos. Como nós vimos aqui no Evangelho, que é o Evangelho de São João, capítulo 20, do versículo 19 até o 31, que vai dizer que os apóstolos estavam ali no cenáculo, com as portas fechadas, com medo dos judeus, que os judeus estavam ali querendo persegui-lo. E aqui nós devemos entender os judeus como as autoridades religiosas daquele tempo. E de repente Jesus passa pela parede.
no seu corpo glorioso e diz: a paz esteja convosco. A primeira coisa que o Senhor quer é que após a sua morte nós tenhamos paz no coração. E aí ele sopra o Espírito Santo, ele sopra para que os discípulos possam receber o Espírito Santo. Aqui é o primeiro momento em que os discípulos recebem o Espírito Santo. Eu vou pular aqui, depois eu vou retornar. Tomé não estava no dia que Jesus apareceu, então Tomé não acredita quando os discípulos dizem que Jesus havia aparecido. E Tomé fala, né? Então, eu só vou crer se eu vê-lo. Eu também preciso vê-lo. E realmente era necessário que Tomé, como apóstolo, ele pudesse ver. Porque uma das características do apóstolo deveria ser essa. Eles tinham que ter convivido com Jesus, eles tinham que ter visto Jesus morrer na cruz e eles tinham que ter visto Jesus ressuscitado. Tomé estava faltando apenas uma coisa, era vê-lo. Ele não tinha visto. E aí, Jesus aparece de novo, 8 dias depois dessa aparição que ele fez, e falou para Tomé, eu só estou narrando para vocês o que está escrito aqui no Evangelho, e Jesus diz para Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Essa frase que Tomé traz, ela é importante na vida de nós cristãos. Nós precisamos reconhecer que Jesus é o nosso Senhor e é o nosso Deus. Lembremos que as autoridades religiosas mataram Jesus justamente por causa disso, porque Jesus se dizia ser Deus, se dizia ser o Filho de Deus. Para eles era uma blasfêmia e por isso Jesus precisava ser morto. E eles fizeram isso, mataram Jesus. E ao mesmo tempo que eles estavam matando Jesus, eles estavam, graças a Deus, nos dando a redenção que viria por meio de Jesus Cristo. E ali Jesus na cruz estava matando a morte, derrotando Satanás e destruindo o pecado na nossa vida. Nós não podíamos mais viver no pecado a partir da morte de Jesus na cruz. Tanto que São João, na primeira carta, ele vai dizer, não no Evangelho, mas na primeira carta que ele escreve, porque ele escreve 3 cartas depois do Evangelho, e São João vai dizer o seguinte, que aquele que é de Deus não peca, ou seja, aquele que é de Deus não cai em pecado mortal. Então aqui, Tomé, ele expressa a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Senhor e meu Deus. Nós temos que olhar para Jesus e dizer, meu Senhor e meu Deus. Nós não podemos comparar Jesus a um líder ou qualquer outro líder religioso e colocar ele no mesmo nível. Não, Jesus é Deus, ele veio do céu. Ele veio do céu. Ele é o nosso Senhor e nosso Deus. Estamos no dia também em que a igreja comemora, como eu já falei no início, o dia da Divina Misericórdia. Mas o que é esse dia? Qual a importância desse dia para todos nós? A importância desse dia, meus irmãos, é que Jesus, ele vai falar para a irmã Faustina que
as pessoas, muitas das pessoas, elas acabam não acreditando na misericórdia de Deus. Existem pessoas que elas viveram em situações de pecados tão graves que elas acabam por dizer que não tem jeito para a vida dela. Claro, meus irmãos, que tem jeito. Jesus veio justamente para isso, para redimir os pecados, os nossos pecados. Ele veio para que nós pudéssemos ter vida em abundância, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Então, tem aquelas pessoas que acham que por motivos de pecados cometidos no passado, não há mais jeito para elas. E há também aquelas que não acreditam na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, não acreditam que Jesus seja Deus. Então, tanto um como o outro, se morre nessa condição, não vai se salvar. E, no entanto, Jesus veio nos salvar. Ele veio para os pecadores. Imagina pessoas morrendo nesta condição. É por isso que lá no relato da vida de Santa Faustina, tinha um homem que ele já estava nos últimos momentos da vida dele. Ele estava ali morrendo. Ele eram os últimos momentos. E ele estava numa condição muito errada. Por que ele estava numa condição errada? Porque ele estava morrendo numa condição de pecado grave. E neste momento, meus irmãos, sabe de uma coisa? O demônio, ele se acha dono da nossa alma e ele vem pedir, naquele momento da nossa morte, ele vem dar a última cartada para ver se nós morremos em condições de pecado mortal. O demônio vem para atazanar, para acabar, para roubar a nossa alma. E aí Jesus pede que Santa Faustina vá lá e reze o terço da misericórdia, para que aquele homem pudesse, naquele momento, morrer em paz, arrependido dos pecados. E aí Santa Faustina é levada lá, e aí ela começa a rezar o terço da misericórdia, e aquele homem morre em paz. Por isso que Jesus vai dizer que é a tábua da salvação, é a última tábua que é dada para nós. É esse reconhecimento de que nós somos pecadores e que Deus, quando nós nos arrependemos, Deus concede a nós o perdão. É interessante que aí entra o evangelho de hoje, que eu pulei e disse que ia voltar. É quando Jesus ele chega no cenáculo, e aqui no versículo 22, lembrando que nós estamos no Evangelho de São João, capítulo 20, do versículo 19 a 31. Então, no versículo 22, aqui diz assim: E depois de ter dito isso, ou seja, a paz esteja convosco, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Agora veja, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Jesus agora institui o sacramento da confissão. Infelizmente, os protestantes, os evangélicos, não acreditam, né, nesse sacramento que Jesus institui, dando aos apóstolos o poder de perdoar os pecados em nome dele. E isso é lamentável, porque
Foi justamente Martim Lutero que acabou tirando isso, indo contra a igreja, e agora nós encontramos os evangélicos nessa situação lastimável, que eles creem em Jesus Cristo, mas não creem no sacramento da confissão. Ou seja, não acreditam nos sacramentos importantes, porque os sacramentos são sinais da nossa redenção. Então, veja, eles não acreditam no sacerdócio, eles não acreditam na presença de Jesus na Eucaristia, e eles não acreditam no sacramento da confissão. Meu Deus, como é que vai se salvar dessa forma? Não acreditam na missa, não acreditam no sacerdócio de Cristo, que Jesus instituiu na quinta-feira santa, o sacramento da Eucaristia e o sacramento do sacerdócio. E não acreditam no sacramento da penitência. Como é que vai se salvar? Como é que uma pessoa que se diz cristã, ela acha que é só chegar no quarto e pedir perdão a Deus e está tudo certo? Enquanto que Jesus, nesse dia, 8 dias depois da sua morte, ele aparece aos discípulos e institui o sacramento da confissão. Aqui, meus irmãos, está a misericórdia divina, a misericórdia de Deus. Nós não merecíamos a salvação, mas por meio de Jesus ele nos salva. Para os pagãos, a misericórdia de Deus se expressa no batismo. O pagão, ele, ao ser batizado, ele é redimido dos seus pecados. Aquele que se tornou cristão, que era pagão, agora só resta a segunda tábua de salvação, que é o confessionário. Jesus institui o sacramento da confissão, e é isso mesmo, meus irmãos. O católico tem que ir em busca de um sacerdote para receber o sacramento da penitência, instituído no dia de hoje, quando Jesus aparece para os apóstolos. Aqueles a quem perdoardes os pecados, se-lhes-ão perdoado. Aqueles a quem retiverdes, se-lhes-ão retidos. Você que é evangélico, medite nisso, você que é protestante. Tire essa mentalidade existente na sua cabeça, vinda por Martim Lutero, que se tornou um herege porque ensinou as coisas erradas que Jesus havia nos ensinado. Aqui está a tábua da salvação. E aqui eu quero dizer, são 3. As principais que eu quero dizer. Que na verdade, meus irmãos, são os sacramentos. Os sacramentos nos santificam. Mas eu quero que vocês entendam que esses sacramentos, os iniciais, eles são importantes na nossa vida. O sacramento da penitência, o do batismo, o sacramento da Eucaristia e o sacramento da penitência e o sacramento da ordem, porque sem o sacerdote nós não teremos a Eucaristia e nós não teríamos o perdão dos pecados instituído por Jesus para que os sacerdotes pudessem dar o perdão em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo o que é a misericórdia divina? Então, quando nós rezamos o terço da misericórdia, a primeira coisa, meus irmãos, que nós devemos pensar é nisso. É rezar por aqueles que não se confessam. É rezar por aqueles que não foram batizados. É rezar por aqueles que estão em pecado mortal. Hoje em dia eu vejo as pessoas rezando o texto da misericórdia, e aqui eu não estou simplesmente fazendo um questionamento, pode continuar fazendo isso, não tem problema.
Mas as pessoas rezando o texto da misericórdia porque quer ganhar um carro, porque não casou, por causa disso, por causa daquilo, pode continuar rezando. Mas eu quero dizer que a importância do texto da misericórdia é rezar por aquelas pessoas que no último momento da vida dela, elas não foram batizadas. Elas não receberam o sacramento da confissão. Elas não comungavam. E a comunhão é importante para a nossa salvação. A penitência é importante para a nossa salvação, o sacramento da confissão. E o sacramento do batismo, imagine uma pessoa que não é batizada, como é que ela quer se salvar? E uma pessoa que não confessa seus pecados, como é que ela vai se salvar? E uma pessoa que não comunga, como é que ela vai se salvar? Então nós rezamos pedindo misericórdia a Deus para que essas pessoas, no último momento da vida, então, já que elas levaram a vida toda sem receber isso, sem querer saber de Deus, sem confessar como Tomé confessou, meu Senhor e meu Deus, que pelo menos, no último momento da vida dela, elas possam se arrepender dos pecados. E aí o terço da misericórdia vem com toda a força. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós. Tende misericórdia, Senhor, desta pessoa que está morrendo, está no último momento, e ela não quis saber de ti. E aí a pessoa se arrepende e ganha a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E nesse dia da misericórdia, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que nós estejamos então na graça de Deus para recebermos as indulgências e rezarmos por aqueles que estão longe do Senhor. Por isso é bom confessar também os nossos pecados.